Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje vamos dar uma olhada numa movimentação que está, mexendo bastante no cenário político brasileiro, né? A gente recebeu aqui umas fontes, reportagens, análise de bastidores Sim. que falam da criação de um novo gigante. É a Federação União Progressista, UPB, que junta a União Brasil e o Progressistas, o PP. Exato. E a nossa conversa aqui hoje é para tentar entender mesmo o tamanho desse bloco, sabe? O que eles querem e, bom, que tipo de onda isso pode causar lá em Brasília e aqui nos estados também. Eu confesso que estou bem curiosa para entender o que está por trás disso tudo. Vamos analisar juntos. Vamos sim. E olha, para a gente começar a sentir o peso dessa nova força, os números ajudam muito, mas precisam de um contexto, né? Certo. A União Progressista, ela já começa com a maior bancada da Câmara. São 109 deputados. 109, já de cara. Já de cara. E no Senado, mais 15. Se a gente somar, eles controlam aí, logo de saída, uns 20% do Congresso Nacional. 20% é bastante coisa. É muita coisa. Para ter uma ideia, isso já é maior que muito bloco que a gente viu se formar antes, sabe? Mostra um poder de negociar logo de cara. E não para por aí, né? Imagino que não. Essa influência desce. A federação tem 6 governadores, tipo Ronaldo Caiado de Goiás, que já falam como presidenciável. Sim, o nome dele circula bastante. Pois é, tem 4 vice-governadores, mais de 1.300 prefeitos, quase 1.200 vices. E a base, né? Vereadores são mais de 12 mil e ainda 186 deputados estaduais e 4 distritais. É uma capilaridade, assim, impressionante. Nossa, é gente pra caramba, em todo canto. E quem comanda isso tudo? A liderança é dividida. Fica entre o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, e o Ciro Nogueira, presidente do PP. Entendi. É uma estrutura, nossa, enorme mesmo. E com o tamanho desses, a ambição deve ser na mesma medida, né? O que as fontes dizem sobre o que eles querem. É, assim. Pelo que a gente viu, o objetivo é muito claro. Querem transformar o PB numa, eles chamam de superpotência política, né? Superpotência com os olhos já em 2026. A meta, assim, declarada mesmo, é chegar no segundo turno da eleição para presidente. Chegar no segundo turno, uau! É aí que a coisa fica interessante mesmo, né? Porque parece que eles já estão atraindo gente de fora. Exato, já se percebe uma força de atração grande. E em eventos da federação, apareceram figuras importantes, tipo o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é do Republicanos, né? Sim, ele não é nem do União nem do PP. Pois é, e tem uma informação circulando, que a gente viu nas fontes, que até o Ciro Gomes talvez pense numa filiação para disputar o governo do Ceará por eles. Talvez vendo aí uma chance fora daquela polarização PT-Bolsonaro, que a gente sabe que marca muito a política cearense. Olha só, isso mostra que eles querem mesmo aglutinar, juntar força? Mostra, sim. E esse poder de atração ficou bem claro num jantar que teve há pouco tempo na casa do Antônio Rueda. Ah, eu vi falar desse jantar. Pois é, reuniu não só governadores mais à direita, mas também chefes de outros partidos, inclusive o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. O Valdemar, do partido do Bolsonaro. Ele mesmo. E segundo os relatos que estão nas fontes, o próprio Valdemar disse que o jantar foi, nas palavras dele, muito bom de articulação e de muito prestígio. Ou seja, a UPB não está só se arrumando por dentro, está mandando um recado para todo mundo. Somos um novo centro de poder para negociar. Entendi. Mas aí, formar um bloco com esse DNA mais de centro-direita, que conversa abertamente com o PL do Bolsonaro, isso não cria uma situação, vamos dizer, bem complicada com o governo atual? Como é que eles fazem para equilibrar essa conversa com a oposição e, ao mesmo tempo, manter ministérios importantes? Aí está um dos pontos mais fascinantes e talvez de maior tensão dentro da própria UPB. É uma corda bamba, né? Imagino. De um lado, o discurso está ficando cada vez mais de oposição. Mas do outro, a federação ainda tem ministérios importantes na mão. O União Brasil tem o Celso Sabino no turismo, o Aldes Góes na integração nacional,
o Frederico de Siqueira nas comunicações. São pastas com bastante visibilidade e orçamento. Exato. E o PP tem o André Fufuca no esporte. Essa dualidade é clara. O Ciro Nogueira, do PP, por exemplo, ele tem falado muito que tem que sair do governo o mais rapidamente possível. Ele está pressionando pela saída, então. Tá, mas ele mesmo admite que não é tão simples, né? Tem que passar pelas bancadas. Ele até estima que talvez só 5% queiram ficar no governo. Só 5%? Nossa, é uma estimativa ousada, né? Considerando os interesses todos. E o Rueda, do União Brasil, ele parece mais quieto sobre essa saída. É isso? O Antônio Rueda tem sido mais discreto publicamente sobre romper agora. Isso talvez mostre as diferentes alas, os diferentes interesses dentro do próprio União Brasil. Não podemos esquecer que o União já é uma fusão anterior do DEM com o PSL, então tem uma diversidade interna talvez até maior que a do PP. Faz sentido. E tem o cálculo político prático, né? Muita gente ali, os próprios ministros, sabem que tem um prazo legal para sair dos cargos se quiserem ser candidatos em 2026. A tal da desincompatibilização. Ah, sim. Geralmente em abril do ano da eleição. Isso. Então eles poderiam ficar nos ministérios até abril de 2026. Sair agora é abrir mão dessa máquina, dessa visibilidade toda. Então, a pressão do Nogueira existe, principalmente no Fufuca, mas a saída de todo mundo, assim, de uma vez agora, não é garantida. É um jogo de espera, de medir forças. Entendi. Mas ficar nos cargos enquanto o discurso vai ficando mais de oposição, isso não pode gerar uma crise de identidade para o P? Como eles vão explicar isso para o eleitor que eles querem lá em 2026, que talvez espere uma oposição mais clara? Essa é a pergunta de R$1 milhão para a estratégia deles, né? Com certeza gera ruído. A aposta deles parece ser que a força do bloco, quando estiver mais consolidado, e a chance real de poder lá em 2026, vão acabar superando essa contradição de agora. Tipo uma fase de transição. Pode ser visto assim. Maximizam o que tem agora enquanto preparam o futuro. Mas, sem dúvida, é arriscado. E o governo Lula, claro, não está assistindo parado, né? Imagino que não. O que eles têm feito? Percebendo o risco de ficar isolado e a força desse novo bloco, o governo tenta criar pontes. Teve aquele almoço no Palácio da Alvorada com a cúpula do Republicanos, lembra? Com o presidente do partido, o Marcos Pereira. Lembro sim. Foi uma tentativa de se aproximar desse setor da centro-direita que não é o bolsonarismo mais raiz, digamos. Exatamente, tentar buscar apoio ou pelo menos que não atrapalhem. Só que essa tentativa, o resultado foi meio estranho, né? Porque mesmo depois desse almoço com o Lula, esse mesmo Marcos Pereira foi lá no jantar da União Progressista na casa do Rueda. Pois é, isso mostra bem como o cenário está complexo, como as alianças estão fluídas, mostra a dificuldade do governo de firmar uma base sólida agora. Parece que todo mundo está conversando com todo mundo, esperando para ver o que é melhor. Exato. Partidos como os republicanos estão claramente abertos a ouvir os dois lados, pesando onde a aliança vai ser mais vantajosa. A formação da UPB e essa aproximação com o PL obriga todo mundo a recalcular a rota. O governo perde um pouco do poder de atração quando surge um polo de oposição tão forte e com tantos recursos políticos e, financeiros também. E toda essa movimentação lá em Brasília acaba chegando com força nos estados, né? O caso de Alagoas, que as fontes mencionam, parece ser um bom exemplo disso. Como é que a UPB impacta a política lá em Alagoas, especificamente? Alagoas é um exemplo perfeito de como essa política nacional se traduz em poder concentrado numa região. A União Progressista junta lá 5 deputados federais. O Arthur Lira, que a gente sabe é o presidente da Câmara, figura centralíssima. Sem dúvida. E junto com ele, o Daniel Barbosa, Marcos Beltrão, Fábio Costa e o Alfredo Gaspar. Juntos, eles não são só a maior bancada de Alagoas dentro da maior federação do país. Eles formam um núcleo de poder com influência nacional direta por causa do Lira. E tem aquela questão da federação, né? Que eles têm que andar juntos por lei. Exatamente. Isso é crucial. Pela lei da federação, União Brasil e PP têm que votar como um bloco só no Congresso e agir juntos nas eleições municipais e estaduais pelos próximos 4 anos. Isso força uma união, uma coesão que aumenta ainda mais essa força conjunta deles lá em Alagoas. Então não é só somar os mandatos, é como se multiplicasse a influência de cada um por causa do bloco. A força do Lira a gente já conhece, mas a federação acaba levantando também os outros do grupo. Precisamente. O tal do efeito multiplicador é bem real ali. O Alfredo Gaspar, por exemplo,
Ele já estava ganhando destaque nacional, foi relator daquela CPMI do INSS, né? Sim, teve bastante visibilidade. Com a federação, o nome dele fica ainda mais forte para pensar numa candidatura a governador ou senador em 2026. Não só pelo trabalho dele, mas por fazer parte desse bloco que agora domina o cenário. A capacidade de articulação, de negociação desses 5 deputados juntos, debaixo do guarda-chuva da UPD, isso cresce muito. Eles ganham mais força para negociar verba, cargo e, o mais importante, as alianças dentro do Estado. E como isso mexe com o jogo político lá em Alagoas? Quer dizer que quem está fora desse bloco vai ter menos chance? A influência de Brasília nas eleições de Alagoas fica ainda maior. As análises que a gente viu nas fontes apontam para isso mesmo. Essa concentração de poder, 5 deputados na maior federação do país, que está se colocando como oposição principal em nível nacional. Isso dá a eles uma capacidade quase sem precedentes de ditar os rumos em Alagoas. Ditar os rumos. É forte isso. É. A tendência, segundo essas análises, é que as eleições de 2026 lá sejam bem diferentes. O bloco da UPD deve ser o centro de tudo na hora de formar as chapas para governador, vice, senador. Isso diminui o espaço para candidaturas mais isoladas, sabe? Projetos que não estejam alinhados com essa força. As conversas nacionais vão pesar muito mais na hora de definir o cenário local. A federação pode mesmo ditar o ritmo das alianças e mudar o equilíbrio de poder no Estado. Ok, então o cenário é complexo mesmo e está mudando bem na nossa frente. Se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa análise toda das fontes, o que seria? Olha, podemos resumir assim. Primeiro, a União Progressista nasce como uma força política gigante com quase 1/5 do Congresso e um alcance enorme nos estados e cidades. Certo, o tamanho. Segundo, a ambição é grande. Querem disputar a presidência em 2026 e acreditam que podem chegar ao segundo turno, a meta presidencial. Terceiro, a relação com o governo Lula é tensa e está aumentando. Aquela contradição. Discurso de oposição, mas ainda com ministros importantes. Isso vai ter que se resolver em algum momento. A tensão com o governo. E quarto, o impacto nos estados é real e profundo. O exemplo de Alagoas mostra como a federação concentra poder e pode mudar radicalmente a política local, amarrando ainda mais as disputas nacionais e estaduais. O xadrez político brasileiro está sendo, de fato, redesenhado. É uma fotografia bem clara do momento. E pensando para frente, com toda essa estrutura, essa ambição, qual seria a grande pergunta que fica no ar para a gente acompanhar? A questão central, que eu acho que fica pairando sobre todo esse projeto, é a da coesão. Uma federação, por lei, tem que andar junta por pelo menos 4 anos, né? 4 anos é bastante tempo em política. Muito tempo. E a União Progressista é um gigante que junta 2 partidos com suas próprias culturas, interesses regionais diferentes. São 109 deputados, 15 senadores, cada um com sua base, suas ambições. Será que esse bloco vai conseguir manter a unidade, a disciplina interna, para aguentar as pressões, as brigas por espaço, as divergências que com certeza vão aparecer nesses 4 anos? É a pergunta-chave, né? Se eles conseguem se manter juntos na prática. Exato. Até que ponto a necessidade de ter um consenso interno pode acabar freando ou diminuindo as ambições que eles declararam? A capacidade de gerenciar essa complexidade toda por dentro vai ser tão importante quanto o número de deputados e senadores para o BB conseguir mesmo redesenhar o mapa do poder no Brasil como eles querem. Essa, sem dúvida, vai ser uma das principais histórias para a gente acompanhar na política brasileira daqui para frente. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.